O que será que estava no prato dos nossos primeiros ancestrais? E como é que essa dieta tão primitiva acabou nos tornando quem somos hoje? Bom, nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na pré-história para desvendar as origens da nossa comida. Então, a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é exatamente esta: o que comiam os humanos que viveram muito antes de qualquer registro escrito? A resposta, olha, nos leva a uma história fascinante de sobrevivência e muita inovação. Para começar, vamos tentar nos transportar para esse cenário. Estamos no período Paleolítico, a famosa idade da pedra lascada. Uma época de perigos constantes, claro, mas também de cooperação e de descobertas que mudariam absolutamente tudo. Vamos começar falando da essência da vida pré-histórica, aquela busca diária pela sobrevivência, um tempo em que cada refeição era uma verdadeira conquista. E quando a gente fala de pré-história, é bom ter em mente que estamos falando de um período de tempo gigantesco. Ele começa lá com o surgimento dos primeiros hominídeos e só termina com a invenção da escrita. É, de longe, a maior parte da história humana. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a pré-história é a base de tudo. É aquele longo período que veio antes da antiguidade, e foi ali que a nossa jornada como espécie realmente começou. Agora sim, vamos mergulhar no Paleolítico para entender melhor o estilo de vida caçador-coletor e a primeira grande revolução que mudaria a nossa alimentação para sempre. A vida no Paleolítico era definida pelo movimento. Ser nômade significava seguir a comida e ir para onde ela estava. A dieta era baseada na caça de grandes animais e na coleta de tudo que a natureza podia oferecer: sementes, frutos, raízes. O abrigo eram as grutas, as cavernas, e a vida em grupo, com tarefas divididas, era a chave para a sobrevivência de todo mundo, né? Agora, o que é bem interessante aqui é esse termo que os especialistas usam para descrevê-los: onívoros oportunistas. O que isso quer dizer na prática? Que eles comiam de tudo, vegetais e carne, aproveitando qualquer oportunidade que a natureza desse. Era uma estratégia super flexível e incrivelmente eficaz para sobreviver. Mas sabe, no meio dessa luta diária por comida, uma única descoberta transformou completamente as regras do jogo da sobrevivência. Qual foi essa descoberta, hein? O fogo. O domínio do fogo foi um salto evolutivo gigantesco. Primeiro, claro, ofereceu proteção contra o frio e contra predadores. Mas o impacto na alimentação foi ainda maior. Cozinhar os alimentos matava germes, tornando a comida muito mais segura. E aqui está o ponto crucial. O cozimento tornava tudo mais fácil de mastigar e digerir. Isso liberava muito mais nutrientes e energia para o corpo. Depois de milhões de anos vivendo como caçadores e coletores, a humanidade estava prestes a passar pela sua maior transformação até aquele momento: a Revolução Agrícola. Lá por volta de 8.000 anos antes de Cristo, algo incrível começou a acontecer. Os humanos começaram a observar a natureza e a imitá-la, sabe? Aprendendo a cultivar plantas como o trigo e cevada. Ao mesmo tempo, domesticaram animais, começando pelo cão. Em poucos milênios, a agricultura deixou de ser só uma experiência e virou um novo modo de vida. E esse comparativo aqui ilustra de um jeito brilhante o tamanho dessa mudança. A vida nômade deu lugar à vida sedentária, fixa. A caça e a coleta foram, aos poucos, substituídas pela agricultura e pelo pastoreio. As cavernas foram trocadas por habitações construídas. Foi uma virada de chave, né? Da luta pela sobrevivência diária para uma busca por segurança alimentar. É claro que essa revolução toda não teria sido possível sem inovação. Novas ferramentas de pedra polida, como foices e machados, foram desenvolvidas para plantar, para colher, para processar os grãos. Ou seja, a tecnologia e a alimentação sempre andaram de mãos dadas desde aquela época. Então, o ponto central é o seguinte: muitos historiadores consideram a agricultura não apenas um jeito novo de obter comida, mas o verdadeiro início da civilização. A capacidade de produzir o próprio alimento mudou absolutamente tudo, de verdade. E para a gente fechar, vamos pensar um pouco. Como é que essas duas grandes revoluções, o fogo e a agricultura, continuam definindo a nossa relação com a comida até os dias de hoje? Olha só, a agricultura deu pra gente a segurança de ter comida estocada para o ano inteiro. Permitiu que as pessoas se fixassem em um lugar só, dando origem a vilas e, mais tarde, a cidades. Isso tudo exigiu novas formas de organização social e a sociedade como a gente conhece hoje começou a se formar ali. E aqui a gente chega numa ideia que, fundamental. Essa citação de Flandrin e Montanari mostra que mesmo lá na pré-história, a comida já era muito mais do que só nutrição. Já era sobre cultura, sobre ideologias e até sobre relações de poder. Em outras palavras, e para ficar bem claro,
A partir do momento em que passamos a ter mais opções, o que a gente come começou a definir quem a gente é, a qual grupo pertencemos, qual o nosso lugar na sociedade. A comida virou identidade. Simples assim. Pensa bem, a agricultura foi uma revolução que mudou o planeta. E isso deixa a gente com uma última pergunta, né? Se o fogo e a agricultura foram transformações tão profundas no passado, qual será a próxima grande revolução na nossa alimentação? E como é que ela vai nos redefinir de novo?